Boa tarde, meus amados, tudo bem com vocês? Como estão? Queridos, hoje a gente vai reagir a esse vídeo aí. Pessoal, vendo esse perfil no Instagram, olha o que eu achei, preste atenção. Você conhece esses dois? O irmão Clebinho e o irmão Leozinho. Cantando esse sucesso aí, né? Como não houvesse amanhã. É esse vídeo polêmico, meus amados, a qual nós vamos reagir nessa tarde. Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para você. Seja sincero, sincero consigo mesmo. Qual seria a sua reação se você estivesse lá na igreja e de repente, né, o culto estava ali iniciando e durante o culto o pastor cantasse essa música aí do Legião Urbana? Qual seria a sua reação? Opção A, esperaria o culto acabar e iria embora. Opção B, esperaria o culto acabar e iria questionar o pastor. Questão C, se levantaria no meio da música e iria embora. Qual seria a sua reação? No final do vídeo eu vou falar aqui o que eu faria. O que eu faria. Meus amados, esse aí foi um culto que rolou alguns dias atrás aí, lá na igreja Sou, né, do pastor Clebinho. E ele convidou o irmão Leozinho Gonçalves para louvar. E de repente ele cantou essa música aí do Legião Urbana. Como não houvesse amanhã, né? A gente precisa amar as pessoas como não houvesse amanhã. Queridos, aí eu te pergunto para você. Eu te pergunto. O que está sendo pregado nas igrejas hoje em dia? Qual é o evangelho que está sendo ministrado nas igrejas? Um evangelho que massageia o ego humano ou o evangelho que confronta o ser humano? Qual é o evangelho que está sendo pregado? O evangelho de mordomias? Um evangelho a qual passa a mão na cabeça do homem? Ah, meus amados, é até triste ver uma cena dessa. Queridos, o que fizeram aí nessa igreja aí, olha, é profanação. Me desculpa, porque não tem como eu cantar uma música mundana em cima do altar da igreja. E esse evangelho que está sendo pregado, infelizmente, é o evangelho falso, né? É aquele evangelho superficial na vida das pessoas, que não traz transformação. É o evangelho que massageia o ego humano. É o evangelho que não confronta o pecado do pecador. Queridos, porque a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Jesus, que vem do reino dos céus, ele confronta o pecado na vida do ser humano. Não tem como, meus amados, não tem como. É o evangelho de renúncias, é o evangelho que você precisa morrer da sua carne, se arrepender dos seus pecados, para viver ali a conversão a Cristo todos os dias. Muitas pessoas pensam que conversão, né, se converter, é o dia que levanta a sua mão numa igreja e aceita Jesus. Não, queridos, conversão, se converter é todos os dias. Nós precisamos levantar as nossas mãos aos céus e declarar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Tu és Senhor da minha vida. Me derrama da tua graça, porque eu preciso de ti para viver a vida aqui na terra. É viver na dependência de Deus. Conversão é todos os dias, queridos. Aí ele levanta pessoas que um belo dia não gostou de uma pregação, de um belo dia que não quis mais viver o amor de Cristo
e abre uma igreja segundo os seus conceitos, segundo as suas ideologias, e sai ministrando a vida das pessoas um evangelho raso. E aí acontece esses tipos de cena, qual você está vendo aí. Isso é muito triste, queridos. Isso é muito triste. Bem que a palavra de Cristo nos alerta que nos últimos dias muitos se levantariam para enganar os seus escolhidos. Está lá em Mateus capítulo 24. E um outro detalhe, meus amados. A árvore, ela mostra os seus frutos. Hoje em dia, ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo o diabo. Não tem esse meio termo de ficar em cima do muro. Não. Olha o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, parte A do versículo fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar outro, ou há de se devotar a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Queridos, a palavra é bem clara. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. E tem muitas pessoas que estão brincando de ser pastor. Tem muitas pessoas que estão brincando, né, de ser cristão. Parece que ser evangélico parece que é a modinha do momento. Não, queridos. Uma vida com Deus tem que ser levada a sério. Tem que ser levado a sério. Então, independente da igreja que você vá, deixe a palavra de Deus confrontar o pecado que é em você, para você viver realmente uma conversão, para realmente você viver os milagres de Cristo na sua vida. Se hoje, de repente, você não tenha vivido os milagres, queridos, é porque alguma coisa errada tem. Você precisa rever os seus conceitos. Então, analise, né, na sua vida o que precisa ser mudado, ser transformado pela palavra de Deus. E quem convence o pecado na vida do homem é o Espírito Santo. Então peça para o Espírito Santo convencer a sua vida dos pecados. E outra, comece a ver o evangelho que está sendo ministrado no lugar que você está indo. É um evangelho raso? É um evangelho de ideologias que massageia o ego humano? Se for, queridos, pula fora. Procure uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho de Cristo. Que pregue o verdadeiro evangelho de Cristo. Para você ser confrontado. Um evangelho de profundezas, de raiz. O evangelho raiz. Cuidado, queridos, cuidado, porque muitos podem parar no inferno por causa de certas ideologias. Cuidado. Queridos, isso é preocupante. Mas faz parte da palavra. Sabe por quê? Jesus está voltando. E ele nos alertou a relação a isso. Por isso desse vídeo. Eu quero aqui te alertar. Cuidado com os evangelhos, né, de superficialidade. Cuidado. Porque isso não faz bem para você. E aí você pode estar perguntando: puxa, Malaguês, o que você faria então se você estivesse nessa igreja? Queridos, eu ia esperar o culto acabar. Eu ia até o pastor. Falar: pastor, isso aí não está na Bíblia. Jesus nunca fez isso. Você está errado. Ou você muda a sua atitude, ou eu estou fora. E eu já fiz isso. Uma vez na igreja que eu congregava, eu vi que não estava ali 100% na palavra de Deus. Falei: pastor, chega aí. Olha, não condiz. Estou fora. Ele ficou surpreso assim, e eu procurei um outro aprisco que pregasse o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque se fosse, queridos, se eu quisesse me acomodar na minha carne, eu ficaria ali, mas não. Esse é um evangelho falso.
E depois da manhã, por causa desse evangelho, eu posso perder minha salvação. E eu tenho a plena certeza que depois da manhã você quer morar no céu. E aí? De que lado você está? Está do lado de Deus ou do lado do diabo? Pense, analise, reflita. Reflita. Amém, meus amados? Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje, essa polêmica. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha, o que você faria. Comente aqui, deixa aí um like no canal. Que Deus te abençoe. Até amanhã. E não esqueça, amanhã, dia 1º de abril, tem live às 20 horas da noite, onde eu vou estar ministrando uma palavra poderosa para você. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.